Meus caros, professor Fred aqui para darmos continuidade à nossa série de vídeos abordando as obras da UFPR. Agora estamos em Sociologia e vamos tratar do texto de Cida Bento. Cida Bento, que é uma psicóloga de renome, né, muito atuante no campo das relações raciais no Brasil e no mundo, né? Ou seja, toda a questão que envolve diferentes raças e as formas como essas relações são afetadas no cotidiano social, né? E muito interessante porque justamente essa perspectiva dela, né, da psicologia para abordar aspectos da sociedade, né, transforma a análise dela numa psicologia social, uma análise das relações humanas permeadas pelo inconsciente individual afetando o inconsciente coletivo, sabe? Então, uma obra muito rica nesses meandros da psicanálise, coisa e tal, que dá um charme particular para a escrita dela. Cida Bento é autora de uma obra que é cobrada na UFPR, que é o Pacto da Branquitude. De que se trata esse Pacto da Branquitude? A ideia é que, de forma estrutural, ou seja, inconsciente, as pessoas que se caracterizam, que estão inseridas no grupo predominantemente branco da sociedade, se veem numa espécie de neutralidade racial, sabe? Como se nós fôssemos o padrão e todo o resto fosse uma variação, fosse variante. Existe aquele que é preto, aquele que é amarelo, existe o branco e existem os não brancos. O branco não é raça. Não existe uma questão racial aqui. Ser branco não é raça, é o padrão, é o normal, por assim dizer. A variação racial ocorre em todas as suas subcategorias, todas as suas ramificações, diferentes do padrão, que sou eu, o caucasiano básico. Então, o branco é gente normal, comum. Agora, tem gente que é preta, tem gente que é parda, tem gente que é... Deu para entender como funciona? Então, esse pacto da branquitude, ele funcionaria como uma espécie de mentalidade coletiva entre os brancos, que se veem como o normal diante das divergentes ramificações que a espécie humana teria, que aí sim abordaria todas essas diferentes raças a que a gente se refere. Deu para entender o que ela está querendo dizer? Como se fosse um subconsciente coletivo que entende o branco como o comum e todo o resto como divergente. Fechou? Esse tudo da branquitude, que faz com que a gente perpetue privilégios, que faz com que a gente, de maneira velada, até mesmo segregue aquilo que é diferente de nós. Esse pacto da branquitude, ele atua em 3 diferentes dimensões. Então existem 3 níveis em que opera esse pacto entre os brancos, esse pacto da branquitude. O primeiro na esfera individual, pessoal, eu, Fred, caucasiano, branco, que sou comigo mesmo, certo? Como eu me vejo como branco. Existe a dimensão interpessoal, como esse pacto da branquitude opera quando eu estou conversando com os meus amigos, quando eu estou num almoço de domingo com a minha família, no meu grupo próximo, né? Em sala de aula, com as pessoas com quem estou trabalhando em sala de aula, certo? No meu núcleo mais próprio. Intersubjetivo, interpessoal. Eu, na minha confraternização com demais pessoas. E numa terceira dimensão, institucional, ou seja, social, abrangendo toda a sociedade. Deu para entender os 3 níveis? O pessoal, eu comigo mesmo. O intersubjetivo, eu com as pessoas do meu convívio. E o institucional, que aborda todo o corpo social, a sociedade como um todo, tá? Vamos ver qual é a principal característica de cada uma dessas dimensões, de cada um desses níveis. Na dimensão individual, eu me vejo, aquilo que eu acabei de mencionar, né? Uma das principais características desse pacto da branquitude, que é eu me ver como o normal. Eu sou o padrão. Todo o resto, uma variação de mim. São os outros que são diferentes de mim. Eu sou o básico. Sabe aquela ideia de que você, na sua cidade, você, no seu estado, você acha que você e os seus conterrâneos não têm sotaque. São os outros que têm sotaque, né? É o nordestino que tem sotaque, é o sudestino que tem sotaque, é o cara do Maranhão que tem sotaque. Eu aqui em Santa Catarina já não tenho sotaque. No Rio Grande do Sul eles têm. Em Santa Catarina a gente fala o normal, essa é a língua portuguesa padrão. Todo o resto é a variação. Sabe esse tipo de desconexão psicológica que a gente faz
por estar muito inserido no próprio mundo. Então essa é a dimensão individual, aquela na qual eu não me vejo como raça branca. Existem outras raças que não são a minha. Eu sou o padrão, eu sou o normal. Essa é a dimensão individual. Aí a gente vai para a segunda dimensão, que é a intersubjetiva. Na dimensão intersubjetiva, nós vemos o pacto da branquitude se manifestar naqueles pequenos atos que a gente não dá importância, mas que são terrivelmente significativos, né? Por exemplo, vamos fingir aqui uma situação hipotética, obviamente. Vamos imaginar que eu queira me casar com uma mulher afrodescendente, certo? E aí, naquele almoço de domingo, meu pai, de repente minha tia, indigesto com a situação de que eu estou querendo ficar noivo de uma mulher de cor, né? Como se ser branco não fosse cor, né? É curioso isso. Venha a citar no almoço, por exemplo... Aí tá, mas meus netos vão ser tudo pretinho, é isso? Você percebe? Num almoço de domingo você já vê o racismo se manifestando. Você já vê o pacto da branquitude se formando. Brancos querendo manter branco um núcleo familiar branco, sem querer diversificar, sem querer incluir, sem querer trazer para dentro. Não, nós continuamos jogando aqui entre nós, deixa os outros para lá. Eu adoro preto, desde que não venha querer almoçar comigo todo domingo. O que é isso? Sabe? Percebe como funciona? É nas relações intersubjetivas. Quando você tá com um amigo conversando e você se refere a, você viu o Cláudio ontem na balada? Pô, mas quem é o Cláudio? Você não viu o Cláudio? Tava ali com a gente, o moreninho, sabe? O neguinho. Pô, você já tem aí um racismo exposto, né? Nem um pouco velado, um racismo explícito na forma como a gente se relaciona entre a gente. A gente pensa, não tem problema, porque eu não tô falando isso pra ele, eu tô falando aqui entre nós meu amigo me entende, ele sabe que eu não penso assim, aquele velho clássico, né? Quem me conhece sabe, não tem dessa, cara, você tá sendo racista na roda de amigo, racista na mesa da família, mas isso é racismo, nas relações intersubjetivas, ficou claro? E aí, claro que nós temos a dimensão institucional, e essa é evidente justamente por ser a mais abrangente, né? É nela que a gente vê que é muito mais fácil um branco conseguir uma vaga de emprego do que um negro. A gente vê essas coisas, a gente sabe que é só você observar ao seu redor, né, cara? Quantos grandes donos de indústria, de empresa são negros? Quantos representantes negros a gente tem na Câmara dos Deputados, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio da Alvorada? Cadê todos esses negros que são parte majoritária da população brasileira e na hora de vermos em posição de destaque em instituições, sejam públicas ou privadas, é quase inexistente. Você não pode negar isso, né, cara? É muito evidente, é muito estatístico. Não é uma questão meramente opinativa. Você vai lá e faz a conta, cara. É só observar, né? Então, existe de fato, institucionalmente no Estado, uma percepção de que brancos devem proteger brancos. Por quê? Porque a gente é o normal, a gente é o característico. O resto são variações e, portanto, baixa a bola aí, variação. Você não está aqui no mesmo pedestal de normalidade que o resto de nós, brancos. Então essas são as três dimensões. O que é revolucionário nessa obra, e é uma coisa importante de citar, porque pode ser que venha a cair na sua prova, o que é de revolucionário é que essa obra, ao tratar do racismo, tira o foco da vítima, do negro. Olha como é viver na favela, olha como é ruim viver à margem da sociedade, olha como é ser vítima da violência policial, olha como os negros são maioria em sistemas penitenciários e carcerários e tal. Não vamos falar disso. Para falar do problema racial, vamos falar dos brancos, vamos falar do opressor, não da vítima. Ela transfere o foco. Como a opressão racial, ela é estrutural na mente dos brancos, razão pela qual gera os problemas que a comunidade negra enfrenta cotidianamente. A ideia dela, aqui para encerrarmos, porque é um texto bem direto mesmo, é muito simples, não tem por que ficar dourando a pílula. A ideia dela é que o que se deveria haver é um reconhecimento, ela usa esse termo, reconhecimento
por parte dos brancos desse pacto da branquitude. O que ela quer dizer com reconhecimento? Tornar esse pacto, que é estrutural e, portanto, muitas vezes inconsciente, em algo consciente. Que a gente, caramba, cai a ficha e fale, caralho, pior que é, cara. Tanto eu, no âmbito individual, me percebo como o normal, como nas minhas relações intersubjetivas, ali velado, sem ninguém me ouvindo, eu falo coisa racista mesmo, eu falo merda mesmo, isso acontece. E a gente acha que não tem nada demais. Olha só como é estrutural, como é perturbador. É normal se referir a ele como o pretinho, o moreninho. Porra, não, cara. E no campo institucional, como isso é ululante de tão óbvio, né? Porque a gente vê isso de fato, como socialmente a gente pretere pessoas de cor em detrimento dos brancos. De novo, olha como é estrutural, né? Como se branco não fosse cor, é tudo muito maluco. A ideia dela é que a gente abandone uma posição de não ser racista. Olha só, não se trata de eu, Fred, branco, não ser racista. Eu preciso me transformar em antirracista. Porque não ser racista é uma postura passiva, diz ela. Olha, gente, não vou praticar atos de racismo, falas racistas, ter uma postura racista, porque eu não sou racista. Não basta isso, não é disso que se trata. É ser antirracista. É combater efetivamente em mim, nas minhas relações interpessoais e socialmente, toda e qualquer manifestação que evidencie o quão óbvio e perigoso e injusto é esse pacto da branquitude que existe estruturalmente entre nós, cara. A gente se vendo como o normal e todo o resto como uma ramificação derivativa do branco normal que cada um de nós, caucasianos, se entende e se enxerga. Ficou claro o texto? É só isso. Se você se lembrar das 3 dimensões e desses toques, né? Ser antirracista ao invés de racista, perceber que é estrutural o modo como nós brancos nos protegemos e nos relacionamos entre nós de maneira excludente ao que é diferente. Se você tiver essas coisas em mente, eu acho que essa questão vai ser fácil para burro, viu, cara? Na verdade, eu acho que a UFPR esse ano tá pegando leve nos textos, tá? Vamos ver como eles vão abordar essas temáticas nas questões, é claro. Mas em questão de textos, comparando com a prova do ano passado, que teve coisa bem mais pesada, eu tô achando relativamente simples. Espero que seja. Muito obrigado pela sua atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima.